Um monge perguntou a Nansen: existe um pensamento que nenhum mestre jamais pregou antes? Nansen disse: sim, existe. Qual? Perguntou o monge. Nansen respondeu: não é a mente, não é Buda, não são as coisas. Os ensinamentos dos que despertaram não são ensinamentos absolutamente, porque não podem ser ensinados, assim como chamá-los de ensinamentos. Um ensinamento é aquilo que pode ser ensinado, mas ninguém pode lhe ensinar a verdade. É impossível. Você pode aprendê-la, mas ela não pode ser ensinada. Tem que ser aprendida. Você pode absorvê-la, você pode impregnar-se dela. Você pode conviver com o mestre e permitir que isso aconteça, mas ela não pode ser ensinada. Trata-se de um processo muito indireto. Ensinar é algo direto, algo é dito. Aprender é algo indireto, algo é indicado, não dito. Pelo contrário, algo é mostrado. Um dedo é levantado na direção do sol, mas o dedo não é o mais importante. Você tem que deixar o dedo e olhar para o sol ou para a lua. Um mestre ensina, mas o ensino é como o dedo. Você tem que deixá-lo e olhar para onde ele indica, a dimensão, a direção, o além. Um professor ensina, o mestre vive. Você pode aprender com a vida dele, com o jeito como ele se move, como ele olha para você, como ele toca você, como ele é. Você pode absorver, você pode permitir que isso aconteça, você pode ficar disponível, você pode permanecer aberto e vulnerável. Não há nenhuma maneira de dizer isso diretamente. É por isso que os que são muito intelectuais não compreendem, porque eles sabem apenas uma forma de aprender e ela é direta. Eles perguntam: qual é a verdade? E eles esperam uma resposta. Foi isso que aconteceu quando Pôncio Pilatos perguntou a Jesus: qual é a verdade? E Jesus permaneceu em silêncio, nem mesmo um lampejo, como se a pergunta nem tivesse sido feita, como se Pôncio Pilatos não estivesse diante dele, perguntando. Jesus manteve-se o mesmo quando a questão foi levantada. Nada mudou. Pôncio Pilatos deve ter pensado que o homem era meio louco, porque ele havia feito uma pergunta direta. Qual é a verdade? E o homem permaneceu em silêncio, como se não tivesse ouvido. Pôncio Pilatos era um vice-rei, um homem culto, erudito, instruído. Jesus era filho de um carpinteiro, ignorante, inculto. Era como se os dois polos estivessem se encontrando, dois polos opostos. Pôncio Pilatos sabia toda a filosofia. Ele tinha aprendido, ele conhecia todas as escrituras. Esse homem, Jesus, era absolutamente ignorante. Na verdade, ele não sabia nada, ou ele só sabia nada. De pé, diante de Pôncio Pilatos, totalmente silencioso, ele respondeu, mas a resposta foi indireta. Ele levantou um dedo. Esse silêncio total foi o dedo levantado para a verdade, mas Pôncio Pilatos não entendeu. Ele pensou: esse homem é louco, ou ele é surdo, não pode ouvir, ou ele não sabe, é ignorante. É por isso que ele é silencioso. Mas o silêncio pode ser um dedo levantado para a verdade, que era incompreensível para o intelectual Pôncio Pilatos. Ele perdeu a grande oportunidade. Ele podia ainda estar vagando em algum lugar em busca de que é a verdade. Naquele dia, a verdade estava de pé diante dele. Ele poderia ficar em silêncio por um instante. Ele poderia ficar na presença de Jesus sem perguntar, apenas olhando, observando, esperando. Ele poderia absorver um pouco de Jesus. Ele poderia permitir que Jesus operasse nele.
A oportunidade estava lá, e Jesus indicou, mas Pôncio Pilatos perdeu a chance. O intelecto sempre perde o ensinamento dos que despertaram, porque o intelecto acredita na forma direta, e você não pode atingir a verdade de maneira tão direta. É um fenômeno muito sutil, delicado, o mais delicado possível. Você tem que se mover com muita cautela. Você tem que se mover muito indiretamente. Você tem que senti-lo. Ele vem através do coração. Ele nunca vem através da cabeça. O ensino vem na cabeça. O aprendizado acontece através do coração. Lembre-se da minha frase. Não é o mestre que ensina, é o discípulo que aprende. Cabe a você aprender ou não aprender. Não cabe a mim ensinar ou não me ensinar. O mestre, por causa do jeito que ele é, vive ensinando. Cada um dos seus momentos, cada uma das suas respirações é um ensinamento. Todo o seu ser é um ensinamento, uma mensagem. A mensagem não é diferente do mestre. Se for diferente, então o mestre é simplesmente um professor, não um mestre. Então ele está repetindo as palavras dos outros. Então, ele não despertou, então ele tem um conhecimento emprestado. Por dentro ele continua tão ignorante quanto o aluno. Não há nenhuma diferença no seu ser. Eles só diferem em seus conhecimentos. O professor e o aluno estão no mesmo nível, no que diz respeito ao ser. No que diz respeito ao conhecimento, eles são diferentes. O professor sabe mais, o aluno sabe menos. Algum dia o aluno vai saber mais, ele mesmo vai se tornar um professor. Ele pode até mesmo vir a saber mais do que o professor, porque é a linha horizontal de acumulação. Se você acumular mais conhecimento e informação, você pode se tornar um professor, mas não um mestre. O mestre é verdade. Ele não sabe sobre a verdade, ele tornou-se a verdade. Então ele não pode evitar. Não é uma questão de ensinar ou não ensinar, não é uma escolha. Mesmo se ele estiver dormindo, ele vai continuar ensinando. Buda, profundamente adormecido. Você simplesmente senta-se perto dele. Você pode aprender muito. Você pode até se tornar iluminado, porque o jeito como ele dorme é totalmente diferente. A qualidade difere, porque o ser difere. Buda come, você apenas assiste, e ele está transmitindo uma mensagem. A mensagem não está separada. É por isso que eu digo que ele não pode ajudar a si mesmo. Ele é a mensagem. Você não pode fazer a pergunta, que é a verdade. De qualquer forma, ele não vai responder a você diretamente. Ele pode rir, ou pode lhe oferecer uma xícara de chá. Ou ele pode segurar a sua mão e sentar-se em silêncio. Ou pode levá-lo para fazer uma caminhada matinal na floresta. Ou pode dizer, veja, esta montanha é linda. Mas tudo que ele está fazendo é uma forma indireta de indicar para o seu ser. Tudo que é belo, verdadeiro, bom, é como a felicidade. Eu digo, como a felicidade, porque você pode ser capaz de entender isso. Você conhece um pouco da felicidade. Talvez você tenha vivido uma vida muito infeliz, como as pessoas vivem. Mas às vezes, mesmo a despeito de si mesmo, momentos acontecem quando a felicidade entra em você. Você é preenchido com um silêncio desconhecido, uma felicidade desconhecida. De repente, esses momentos vêm. Você não pode encontrar um homem que não tenha vivido alguns momentos de felicidade em sua vida. Mas você já observou uma coisa? Sempre que eles vêm indiretamente. De repente, eles acontecem. De forma inesperada, eles acontecem. Você não estava esperando por eles, você estava fazendo outra coisa. E de repente você se torna consciente. Se você está esperando por eles, está na expectativa, eles nunca vêm. Se você está diretamente na busca, você vai perder. Alguém diz, quando eu nado no rio, eu me sinto muito feliz.
você também está em busca disso. Você diz, então eu vou ouvir também. E você segue essa pessoa. Você está buscando felicidade. Você não está preocupado em nadar diretamente. Você está preocupado diretamente com a felicidade. Nadar é apenas um meio. Você nada durante horas, você fica cansado. Você espera e fica frustrado. Nada está acontecendo. A felicidade não está lá. E você diz ao seu amigo, você me enganou. Eu fiquei nadando por horas, fiquei completamente exausto e nenhum único momento de felicidade aconteceu. Não, ela não pode acontecer. Quando você estiver completamente absorto no nadar, que não existir mais ninguém ali, o barco estiver vazio, não houver ninguém em casa, o anfitrião estiver silencioso, o nadar for tão profundo que um nadador estiver perdido nele e você simplesmente nadar, brincar com o rio e com os raios de sol e a brisa da manhã e você estiver simplesmente perdido nele, e surge a felicidade. Nadando paralelo à margem, nadando pelo rio, se espalhando por toda a existência, saltando de um raio para outro raio de luz, cada brisa atrás. Mas se você esperar, você perde a chance, porque a expectativa leva você para o futuro e a felicidade está no presente. Ela não é o resultado de uma atividade, ela é uma consequência, é um subproduto. Você está tão profundamente envolvido que ela acontece. É uma consequência. Lembre-se, não é um resultado pode ser esperado. Se você juntar 2 mais 2, depois 4, o resultado pode ser esperado. Já está lá, nos 2 mais 2, ele vai vir. O resultado pode ser esperado se as coisas forem mecânicas, matemáticas, mas a consequência não é uma coisa mecânica, é um fenômeno biológico. Isso só acontece quando você não está esperando. O convidado vem à sua porta e bate quando você não estava pensando nele. Ele sempre vem como um estranho. Ele sempre surpreende. Você, de repente, sente que alguma coisa aconteceu. E, se você começar a pensar sobre o que está acontecendo, você vai perder a chance imediatamente. Se você disser, que maravilha, que bonito, já se foi, a mente está de volta. Mais uma vez, você está na mesma miséria, atirado de volta a ela. A pessoa tem que aprender profundamente que tudo o que é bonito é indireto. Você não pode saltar em cima dele. Você não pode ser agressivo com ele. Você não pode lhe arrebatar a existência. Se você for violento e agressivo, não vai encontrá-lo. Avance em direção a ele como um bêbado, sem saber para onde, sem saber por quê. Como um bêbado, completamente perdido, você se move em direção a ele. Todas as meditações são maneiras sutis de deixar você bêbado, maneiras sutis de tornar você bêbado do desconhecido, bêbado do divino. Então, você não está mais lá com a mente consciente funcionando. Você não está lá esperando, não está lá planejando o futuro. Você não está. E quando você não está, de repente as flores começam a se derramar sobre você, flores de felicidade. Assim como Subhuti, vazio, você é surpreendido. Você nem estava esperando, você não sabia. Você nunca sentiu que algum dia mereceu. É assim que parece. Como uma graça, porque não é algo que você provocou, é algo que aconteceu. Então, uma coisa, a verdade não pode ser ensinada. A felicidade não pode ser dada a você. O êxtase não pode ser adquirido no mercado. Mas sua mente pensa continuamente em termos de obter, adquirir, coletar, encontrar. O seu espírito nunca pensa em termos de acontecer, porque você não pode controlar o acontecer. Todo o resto pode controlar. Eu ouvi. Uma vez, um homem de repente ficou rico. Claro que, quando isso aconteceu,
ele adquiriu todas aquelas coisas que sempre desejara. Uma casa bem grande, um carrão, piscina, isso e aquilo. E então, ele enviou a filha para a faculdade. Ele sempre quis se instruir, mas não pôde. Ele queria realizar todos os seus desejos e tudo o que ele não pôde fazer, ele queria que os filhos fizessem. Mas depois de alguns dias, o reitor da faculdade escreveu uma carta para ele. E na carta escreveu: para ser franco, não podemos admitir a sua filha na faculdade, porque ela não tem capacidade para aprender. O pai disse: só falta capacidade? Não se preocupe, eu vou comprar a melhor capacidade disponível no mercado para ela. Como você pode comprar capacidade? Mas um homem que de repente ficou rico só pensa em termos de comprar. Você pensa em termos de poder, o poder de comprar, o poder de conseguir alguma coisa. Lembre-se, a verdade não pode ser obtida através do poder. Ela vem quando você é humilde. Você não tem nada com que comprá-la. Ela não pode ser adquirida. E é bom que não possa ser comprada. Caso contrário, ninguém seria capaz de pagar seu preço. É bom que ela aconteça. Caso contrário, como você poderia comprá-la? Tudo o que você tem é lixo. Ela não pode ser comprada. É por isso que às vezes ela pode acontecer. É uma dádiva, é um compartilhar do divino com você. Mas o divino pode compartilhar apenas quando você permite. Por isso eu digo que você pode aprender, mas ela não pode ser ensinada. Na verdade, no mundo espiritual, existem apenas discípulos, não mestres. Os mestres estão lá, mas são forças inativas, passivas. Eles não podem fazer nada, eles estão lá apenas como uma flor. Se ninguém vier, a flor vai continuar espalhando sua fragrância no vazio. Ela não tem como evitar. A coisa toda é decidida pelo discípulo. Como aprender? Como aprender com uma flor? E uma flor mostra alguma coisa, mas não diz. Não pode ser dito. Como pode a flor dizer o que é a beleza? A flor é a beleza. Você tem que conquistar, alcançar, ter olhos para ver, nariz para cheirar, ouvidos para ouvir o som sutil que vem da flor quando a brisa passa. E você precisa de um coração para sentir o pulsar da flor, porque ela pulsa também. Tudo palpita com vida, toda a existência palpita. Você pode não ter observado isso, porque é impossível antes que você entre em profunda meditação. Você não pode observar o fato de que todo o universo respira. E assim como você se expande e se contrai, toda a existência se contrai e se expande. Assim como você inspira e enche o peito, e depois você expira e o ar sai, e o peito se contrai, o mesmo ritmo existe na existência. Toda a existência respira, se expande, inspira, expira. E se você conseguir encontrar o ritmo da existência e tornar-se um com esse ritmo, você atingiu a iluminação. Toda a arte do êxtase, da meditação, samadhi, é como se tornar um com o ritmo do universo. Quando ele expira, você expira. Quando ele inspira, você inspira. Você vive nele, não está separado dele. É um só com ele. Difícil, porque o universo é vasto. Um mestre é todo o universo em miniatura. Se você conseguir aprender a inspirar com o mestre e a expirar com o mestre, se você conseguir aprender simplesmente isso, vai aprender tudo. No momento em que Pôncio Pilatos perguntou: que é a verdade? Se soubesse alguma coisa, nem que fosse o ABC do discipulado, a próxima coisa séria teria sido apenas fechar os olhos e inspirar e expirar com Jesus. Apenas inspirar
e expirar com Jesus, a maneira como ele inspira, você inspira. E no mesmo ritmo, a maneira como ele expira, você expira. No mesmo ritmo. E de repente a unidade. O discípulo desapareceu. O mestre desapareceu. Nessa unidade você sabe o que é a verdade, porque nessa unidade você prova o mestre. E agora você tem a chave, e ela não é dada a qualquer um. Lembre-se, ela foi aprendida por você. Não foi dada a você, ela não pode ser dada, é muito sutil. E com essa chave agora, toda fechadura pode ser aberta. É uma chave mestra, não uma chave comum. Não abre uma fechadura, abre todas as fechaduras. Agora você tem a chave. E depois que você tem a chave, você pode usá-la com o universo. Kabir disse, agora eu estou numa grande dificuldade. Deus e meu guru, toda a existência e meu mestre, estão em pé diante de mim. Agora para quem eu me curvo primeiro? Aos pés de quem agora eu me jogo primeiro. Estou em apuros. E então ele disse, perdoe-me, meu Deus, vou ter que me jogar aos pés do meu mestre em primeiro lugar, porque ele mostrou para mim. Eu vim até você, através dele. Assim, mesmo que você esteja em pé diante de mim, me desculpe, eu tenho que tocar os pés de meu mestre primeiro. Lindo. Isso tem que ser assim, porque o mestre torna-se a porta para o desconhecido. Ele se torna a chave para toda a existência. Ele é a verdade. Aprenda a estar na presença do mestre, a respirar com ele, a permitir silenciosamente que ele se mova em você, a se fundir silenciosamente com ele, porque o mestre não é nada a não ser Deus batendo à sua porta. É todo um universo concentrado. Não faça perguntas, viva com ele. Agora tente compreender essa história, pequena, mas muito significativa. Um monge perguntou a Nansen, existe um ensinamento que nenhum mestre jamais pregou antes? Nada que foi pregado é ensinamento. O verdadeiro ensinamento nunca foi pregado. Ele não pode ser dito. Buda disse Amarragashyapa. Para todos os outros eu disse o que pode ser dito. E para você eu dou o que não pode ser dito, não pode ser transmitido. Agora, por 2000 anos, os seguidores de Buda têm perguntado repetidas vezes: o que foi dado a Amarragashyapa? O que foi dado a Amarragashyapa? Qual foi o ensinamento que Buda nunca disse a ninguém? Que Buda disse que não pode ser dito, porque as palavras não são capazes de transmitir. As palavras são muito limitadas. A vastidão da verdade não pode ser forçada através delas. E elas são tão superficiais como podem transmitir a profundidade. É exatamente assim como uma onda no oceano carrega a profundidade do oceano. Não pode. Pela própria natureza das coisas, é impossível, porque se existe uma onda, tem de existir na superfície. A onda não pode ir para as profundezas, porque se ela for para as profundezas, não é mais uma onda. A onda só existe em contato com os ventos. Ela tem que ficar sobre a superfície. Não pode ir para as profundezas. E as profundezas não podem vir para a onda, porque no momento em que chegarem à superfície, tornam-se elas mesmas a onda. Não são mais profundezas. Esse é o problema. A verdade é que o centro e as palavras existem na superfície, na periferia, onde as pessoas se encontram, onde o vento e o mar se encontram, onde a pergunta e a resposta se encontram, onde o mestre e o discípulo se encontram. Apenas lá na superfície existem palavras. A verdade não pode vir para a superfície. Ela é a própria profundeza. E as palavras não podem ir para a verdade.
elas são a própria superfície. Então, o que fazer? Tudo que pode ser dito será apenas mais ou menos. Não vai ser verdade. Não vai ser falso. Estará apenas no meio. E muito perigoso, porque se o discípulo não está em sintonia com o mestre, ele vai interpretar mal. Se ele estiver em sintonia com o mestre, só então ele vai entender, porque então existe uma afinidade. A compreensão não é uma questão de inteligência aguçada. A compreensão é uma questão de afinidade profunda. A compreensão não é uma questão de razão, intelecto, lógica. A compreensão é uma questão de profunda simpatia, ou mesmo de empatia profunda. Portanto, o significado central de confiança, fé. A compreensão se dá através da fé, porque na fé você confia. Na confiança se torna simpático. Na confiança, a sintonia é possível, porque você não está na defensiva. Você deixa as portas abertas. Esse monge perguntou a Nansen: existe um pensamento que nenhum mestre nunca pregou antes? Sim, há um pensamento. Na verdade, todo o ensinamento está lá, algo que nenhum mestre já pregou antes. Então, por que os mestres continuam pregando? Porque Buda continuou falando por 40 anos. Por que continuar falando se você ouve ou não? Porque eles falam. Se o que está para ser aprendido não pode ser dito, então por que eles continuam falando? Falar é apenas uma isca. Por meio desse falar, você é capturado. Você não consegue entender nada além disso. Falar é apenas dar doces para as crianças. Então, elas começam a vir até você, alegremente inconscientes de que falar não é o principal. Alegremente inconscientes de que vem pelos doces, vem pelos brinquedos. Elas estão felizes com os brinquedos. Mas o mestre sabe que, uma vez que elas comecem a chegar, pouco a pouco, os brinquedos podem ser retirados. E aos poucos, elas vão começar a amar o mestre sem os brinquedos. E quando isso acontecer, as palavras poderão ser descartadas. Sempre que um discípulo está pronto, as palavras podem ser descartadas. Elas são apenas uma maneira de aproximá-lo, porque você não consegue entender nada além de palavras. Se alguém fala, você entende. Se alguém está em silêncio, você não pode entender. O que você vai entender? O silêncio é apenas uma parede para você. Você não consegue encontrar seu caminho nela. E o silêncio carrega um medo profundo também, porque é como a morte. As palavras são a vida. O silêncio é como a morte. Se alguém está em silêncio, você começa a sentir medo e fica assustado. Se alguém fica em silêncio, você tenta escapar de lá, porque é demais para você. O silêncio torna-se pesado demais para você. Por quê? Porque você não pode ficar em silêncio. E se você não pode ficar em silêncio, você não pode entender o silêncio. Você é um tagarela. Dentro de você há um macaco sentado, falando continuamente. Alguém definiu o homem como nada além de um macaco, com metafísica, com um pouco de filosofia. Isso é tudo. E essa filosofia nada mais é do que uma maneira melhor de tagarelar, mais sistemática e lógica, mas ainda um tagarelar. Um mestre tem que falar para trazer você para mais perto. Quanto mais perto você chegar, menos ele vai falar. Quando você está no controle de seu silêncio, não há necessidade de falar. Quando você sabe o que é o silêncio, quando você se torna silencioso, um novo relacionamento existe. Agora, as coisas podem ser ditas sem que sejam faladas.
As mensagens podem ser dadas sem que ele nunca as dê. Sem que ele as dê, você pode recebê-las. Agora, o fenômeno do discipulado aconteceu. Um dos mais belos fenômenos do mundo é a de ser um discípulo, porque agora você sabe o que é relacionamento. Agora você respira, inspira, expira com o mestre. Agora você perde seus limites e se torna um com ele. Agora, algo do seu coração começa a fluir em direção a você. Agora, algo dele entra em você. Um monge perguntou a Nansen: existe um ensinamento que nenhum mestre nunca pregou antes? Nansen é um dos mais famosos mestres Zen. Muitas histórias são contadas sobre ele. Uma delas eu já contei muitas vezes. Vou repeti-la mais uma vez, porque histórias como essa devem ser repetidas de vez em quando, de modo que se possa absorvê-las. Elas são um tipo de alimento. Todo dia você tem que ingerir alimento. Você não vai dizer: ontem de manhã tomei café da manhã, então agora não há mais necessidade. Todo dia você tem que comer. Você não diz: ontem eu comi, agora qual é a necessidade? Essas histórias, elas são um alimento. Existe uma palavra especial na Índia que não pode ser traduzida. Em inglês, existe a palavra reading, leitura. Na Índia, há duas palavras para isso. Uma significa uma leitura, a outra significa a leitura da mesma coisa de novo e de novo. Você lê a mesma coisa várias vezes e várias vezes. É como parte de uma leitura. Todo dia você lê o Gita pela manhã. Então, não é uma leitura, porque você já leu muitas vezes. Agora é um tipo de alimento. Você não o lê, você se alimenta dele todos os dias. É também uma grande experiência, porque a cada dia você vai chegar a novos matizes de significado. A cada dia, novas nuances. O mesmo livro, as mesmas palavras. Mas todos os dias você sente que uma nova profundidade se abriu para você. Todos os dias você sente que está lendo algo novo, porque o Gita, ou livros como este, têm uma profundidade. Se você os lê uma vez, você irá se mover na superfície. Se você os ler 2 vezes, irá um pouco mais fundo. 3 vezes, você vai ainda mais. 1000 vezes, então você vai entender que nunca pode esgotar esses livros. É impossível. Quanto mais você se torna alerta, consciente, mais sua consciência se aprofunda. Esse é o significado. Vou repetir essa história de Nansen. Um professor veio até ele, um professor de filosofia. A filosofia é uma doença, e é como um câncer. Não existe nenhum remédio para ela, mas você tem que passar por uma cirurgia. É necessária uma grande operação. E a filosofia tem um tipo semelhante de tumor, um tumor canceroso. Depois que está em você, vai crescendo por si só e leva todas as suas energias. É um parasita. Você continua se tornando cada vez mais fraco e ela se tornando cada vez mais forte e mais forte e mais forte. Cada palavra cria outra palavra. Isso pode seguir infinitamente. Um filósofo foi até Nansen. Nansen vivia numa pequena colina e quando o filósofo chegou ao topo, ele estava cansado e transpirando. No momento em que entrou na cabana de Nansen, disse: "Qual é a verdade?" Nansen disse: "A verdade pode esperar um pouco. Não há pressa. Agora você precisa de uma xícara de chá. Você está tão cansado." Nansen entrou e preparou uma xícara de chá. Isso só pode acontecer com o mestre Zen. Na Índia, você não pode nem imaginar Shankaracharya preparando um chá para você. Para você. E Shankaracharya preparando chá? Impossível. Ou pense em Mahavira preparando um chá para você. Absurdo.
Mas com o mestre Zen, isso pode acontecer. Eles têm uma atitude totalmente diferente. Eles amam a vida. Eles não são contra a vida. Eles afirmam a vida. Eles não são contra ela. E eles são pessoas comuns e dizem que ser comum é a coisa mais extraordinária. Eles vivem uma vida muito simples. Quando eu digo uma vida realmente simples, eu não me refiro a uma simplicidade imposta. Na Índia, você pode encontrar em todo lugar esses impostores. A simplicidade é imposta. Eles podem viver nus, completamente nus, mas eles não são simples. Sua nudez é muito complexa. Sua nudez não é a nudez de uma criança. Eles a cultivaram. E como uma coisa cultivada pode ser simples? Eles se disciplinaram para ela. E como uma coisa disciplinada pode ser simples? Ela é muito complexa. Suas roupas não são tão complexas quanto a nudez de um monge jainista de Gambara. Ele lutou por isso durante muitos anos. Eles têm 5 etapas. Você tem que cumprir cada etapa aos poucos, então você atinge a nudez. É uma conquista. E como pode uma conquista ser simples? Se você trabalha por ela muitos anos, se você faz todos os esforços para alcançá-la, como ela pode ser simples? Uma coisa simples pode ser alcançada aqui e agora, de imediato. Não há necessidade de trabalhar por ela. A nudez, quando é simples, é um fenômeno imponente. Você simplesmente abandona as roupas. Aconteceu com Mahavira. Foi simples. Quando ele saiu de casa, ele tinha roupas. Então passou por uma roseira. Seu chale ficou preso nos espinhos. Então ele pensou: é noite e a roseira está indo dormir. Vou perturbá-la, se removê-lo. Então ele rasgou a metade do chale que ficou preso nos espinhos e deixou o pedaço lá. Era noite e o gesto foi lindo. Não foi pela nudez que ele fez isso, foi pela roseira. E no dia seguinte, na parte da manhã, com meio chale, seminu, um mendigo pediu-lhe alguma coisa e ele não tinha mais nada para dar. Como dizer não, quando você ainda tem coisa para dar? Esse meio chale? Então ele o deu para o mendigo. Essa nudez é algo magnífico, simples, comum, mas aconteceu, não foi praticada. Mas o monge jainista pratica. Os monges zen são pessoas muito simples. Eles vivem uma vida normal como todo mundo. Eles não fazem diferença, pois todas as diferenças são basicamente egoístas. E esse jogo você pode jogar de várias maneiras, mas o jogo continua, o mesmo, maior do que você. O jogo continua o mesmo. Eu tenho mais dinheiro. Eu sou maior do que você. Eu tenho mais educação. Eu sou maior do que você. Eu sou mais piedoso. Eu sou maior do que você. Eu sou mais religioso. Eu sou maior do que você. Eu renunciei a mais. Eu sou maior do que você. Nansen entrou, preparou o chá, saiu, deu a xícara na mão do professor. Serviu o chá de sua chaleira. A xícara estava cheia. Até aquele momento, o professor esperou, porque até aquele momento tudo era racional. Um homem cansado chega e você sente compaixão por ele e você prepara um chá. Claro que é assim que deve ser. Em seguida, você enche a xícara. Isso também está certo. Mas então, algo irracional aconteceu. Nansen continuou a despejar. A xícara já estava transbordando. O professor ficou um pouco surpreso. O que é que esse homem está fazendo? Ele é louco? Mas ainda assim, ele esperou. Ele era um homem bem disciplinado. Ele poderia tolerar pequenas coisas como essa. Talvez um pouco louco. Mas então, o pires também ficou completamente cheio e Nansen continuou a derramar. Agora era demais. Agora, algo tinha que ser feito e dito, e o professor gritou: pare!
porque agora o chá estava transbordando para o chão. O que você está fazendo? Agora esta xícara não pode conter mais chá. Você não vê uma coisa simples como essa? Você é louco? Nansen começou a rir e disse: Isso é o que eu também estava pensando. Você é louco? Porque você pode ver que a xícara está cheia e não vai conter nenhuma única gota a mais. Mas você não pode ver que a sua cabeça está cheia e não pode conter mais uma única gota de verdade. Sua xícara está cheia até a boca. O seu pires está cheio e tudo está fluindo para o chão. Olhe, sua filosofia está por toda a minha cabana e você não pode ver. Mas você é um homem razoável. Pelo menos você pôde ver o chá. Agora veja a outra coisa. Esse Nansen ajudou muitas pessoas de diferentes maneiras a despertar. Criou muitos tipos de situação para as pessoas despertarem. Um monge perguntou a Nansen: Existe um ensinamento que nenhum mestre jamais pregou antes? Nansen disse: Sim, existe. Qual? Perguntou o monge. Nansen respondeu: Não é a mente, não é Buda, não são as coisas. Agora, se nenhum mestre jamais disse isso como Nansen podia dizer. O questionador é tolo. Fez uma pergunta idiota, se ninguém disse como Nansen podia dizer. Se os Budas mantêm silêncio sobre isso, se os Budas não pronunciam uma única palavra, não podem proferir, então como Nansen poderia? Mas Nansen gostaria de ajudar até mesmo esse homem tolo. E só existem homens tolos por toda parte, porque a menos que você se torne iluminado, você continua sendo tolo. Assim, a tolice não é uma condenação, é apenas um estado, um fato. Um homem que não é iluminado permanecerá tolo. Não há outra forma. E se ele se sente sábio, então ele é mais tolo ainda. Se ele sente que é tolo, então a sabedoria começou. Então ele começou a despertar. Se você sente que é ignorante, então você não é tolo. Se você sente que sabe, então você é um tolo perfeito. E não apenas tolo, mas tão fundamentado nessa tolice que parece que não há nenhuma possibilidade de você sair dela. Nansen gostaria de ajudar esse homem tolo porque não existem outros para ajudar. É por isso que ele fala. Ele responde, mas ele tem que usar todas as negativas. Ele não diz nada de positivo. Ele usa 3 negativas. Ele diz, não é a mente, não é Buda, não são as coisas. Você não pode dizer a verdade, mas você pode dizer o que ela não é. Você não pode dizer o que ela é, mas você pode indicá-la negativamente. Pela via negativa, dizer o que ela não é. Isso é tudo o que os mestres fizeram. Se você insistir em dizer alguma coisa, eles vão dizer algo negativo. Se você pode entender o seu silêncio, você compreende a afirmativa. Se você não consegue entender o seu silêncio, mas insiste em palavras, eles vão dizer algo negativo. Entenda isso. As palavras podem fazer um trabalho negativo. O silêncio pode fazer um trabalho positivo. O silêncio é a coisa mais positiva e a linguagem é a mais negativa. Quando você fala, você está se movendo no mundo negativo. Quando você permanece em silêncio, você está se movendo para o lado positivo. Qual é a verdade? Pergunte aos Upanishads, pergunte ao Alcorão, à Bíblia, ao Gita. Todos eles dizem o que ela não é. O que é Deus? Eles todos dizem o que ele não é. 3 coisas ele nega. 1. Não são as coisas, o mundo. Não é aquilo que você vê. Não é o que está ao seu redor. Não é o que pode ser visto pela mente. O que a mente pode compreender. Não são os objetos. E em segundo lugar, não é a mente, não é o assunto. Nem este mundo ao seu redor, nem esta mente dentro de você. Não, essas 2 coisas não são o ensinamento.
não são a verdade. Mas a terceira coisa, só os Budas negaram. Apenas os mestres muito perfeitos negaram. E essa terceira coisa não é Buda. E o que é Buda? O mundo das coisas é o primeiro limite em torno de você. Então, o mundo da mente, dos pensamentos, as coisas são o primeiro limite. Os pensamentos são o segundo limite. Claro que mais perto de você. Você pode desenhar 3 círculos concêntricos. O primeiro círculo, o mundo das coisas. O segundo círculo, o mundo dos pensamentos. E em seguida vem o terceiro. E Buda negou isso também. O eu, o testemunho, a alma, a consciência, o Buda. Apenas Buda nega isso. Todos os outros sabem disso. Jesus sabe disso, Krishna sabe disso, mas eles não negam, porque isso seria demais para você entender. Então, eles dizem 2 coisas. Eles dizem que este mundo é ilusório e a mente que olha para este mundo também é ilusória. Mente e mundo são um fenômeno só, 2 lados da mesma moeda. A mente cria o sonho é ilusório, e a mente, a fonte, também é ilusória. Mas eles dizem que o terceiro, o testemunho, você na sua consciência profunda, onde você é apenas uma testemunha, não um pensador, onde o pensamento não existe, nenhuma coisa existe, só você existe, eles não negam isso. Buda negou isso também. Ele diz, não é a mente, não é Buda, não são as coisas. Esse é o mais elevado dos ensinamentos, porque se as coisas não existem, como podem existir os pensamentos? Se os pensamentos não existem, como você pode testemunhá-los? Se o mundo é ilusório, então a mente que olha para o mundo não pode ser real. A mente é ilusória. Em seguida, a testemunha que olha para a mente, como pode ser real? Buda vai para o núcleo mais profundo da existência. Ele diz, tudo o que você é irreal. Suas coisas, seu pensamento e você, tudo é irreal. Mas são 3 negativas. O caminho de Buda é o caminho negativo. As afirmações dele são negativas. É por isso que os hindus o chamavam de Nastika. Eles o chamavam de ateu, um nihilista absoluto, mas ele não é. Quando todas essas 3 coisas são negadas, o que permanece é a verdade. Quando as coisas desaparecem, os pensamentos desaparecem e o testemunho desaparece. Essas 3 coisas que você conhece. Quando todas essas 3 desaparecem, o que permanece é a verdade. E aquilo que permanece liberta. O que permanece é o Nirvana, é a iluminação. Buda é muito, muito profundo. Ninguém foi mais profundo do que isso, em palavras. Muitas pessoas atingiram essa perfeição no ser, mas Buda tentou ser perfeito nas palavras também. Ele nunca afirma um único positivo. Se você perguntar sobre qualquer positivo, ele simplesmente se cala. Ele nunca diz que Deus existe, ele nunca diz que a alma existe. Na verdade, ele nunca usa a palavra existe. Você pergunta e ele vai usar a palavra não. Não é a resposta dele para tudo. E se você puder entender, se você puder sentir uma sintonia, você vai ver que ele está certo. Quando você nega tudo, isso não significa que você destruiu tudo. Isso só significa que você destruiu o mundo que havia criado. O real permanece porque o real não pode ser negado, mas não se pode afirmar isso. Você pode saber, mas não pode afirmar. Quando você nega todos esses 3, quando você transcender todos esses 3, você se torna um Buda. Você está iluminado. Buda diz que você é despertado somente quando esses 3 sonos são interrompidos. Um sono é o sono com as coisas. Muitas pessoas estão dormindo esse sono, que é o sono mais grosseiro. Milhões de pessoas, 98% das pessoas, estão dormindo esse sono. O primeiro e o mais grosseiro dos sonos,
o sono com as coisas. A pessoa vive pensando no seu saldo bancário. Continuam pensando na sua casa, nas suas roupas, nisso e naquilo. E ela vive isso. Há pessoas que só estudam catálogos para coisas. Eu ouvi uma história. Um homem religioso estava passando uma noite na casa de uma família. Na manhã seguinte, como era seu hábito, ele queria a Bíblia para ler um pouco e rezar um pouco. A criancinha da casa estava passando pela sala. Então ele pediu ao garoto. Ele disse: "Traga aquele livro", porque ele achava que a criança podia não entender o que a Bíblia era. Então ele disse: "Traga aquele livro que a sua mãe lê todos os dias." O menino trouxe o Holy Heart Catalog, um catálogo dos produtos que estavam na moda, porque era o livro que a sua mãe lia todos os dias. 98% das pessoas estão dormindo nas coisas. Tente descobrir onde você está dormindo, porque o trabalho tem que começar por aí. Se você está dormindo com as coisas, então você tem que começar a partir daí. Abandone o sono com as coisas. Porque as pessoas continuam pensando nas coisas. Eu costumava ficar numa casa em Calcutá. A mulher devia ter pelo menos uns 1000 saris e todo dia era um problema. Quando eu estava lá, seu marido e eu ficávamos sentados no carro e o marido ficava buzinando e ela dizia: "Já estou indo." E era difícil para ela decidir qual sari vestir. Então eu perguntei: "Por que isso é um problema todos os dias?" Então ela me levou e me mostrou, e ela disse: "Você também ficaria confuso. Tenho 1000 saris e é difícil decidir qual escolher, qual combina mais com cada ocasião." Você já viu as pessoas? Desde manhã cedo, elas começam a limpar os seus carros, como se eles fossem a sua Bíblia e o seu Deus, coisas. É o primeiro sono, o mais grosseiro. Se você está apegado demais às coisas e vive continuamente pensando nas coisas, você está dormindo aí. Você tem que sair disso. Você tem que olhar para o tipo de apego que tem. Onde você se apega e para quê? O que você vai conseguir com isso? Você pode aumentar suas coisas. Você pode arrebanhar um vasto império. Mas quando você morrer, você vai ficar sem as coisas. A morte vai tirá-lo do seu sono. Antes de a morte tirá-lo de lá, é melhor você sair. Então, não haverá nenhuma dor na morte. A morte é tão dolorosa, porque esse primeiro sono tem que ser interrompido. Você está sendo arrancado das coisas. Depois há o segundo sono, o sono da mente. Há pessoas que não estão preocupadas com as coisas, apenas 1% das pessoas, que não se preocupam com as coisas, mas que estão preocupadas com a mente. Elas não se preocupam com o tipo de roupa que usam, artistas, escritores, poetas, pintores. Elas não estão preocupadas com as coisas em geral, elas vivem na mente. O romance que o escritor está escrevendo, e ele vai pensar: eu não posso ser imortal, mas o romance que eu vou escrever vai ser imortal. A pintura que eu estou fazendo vai ser imortal, diz o pintor. Mas se você não pode ser imortal, como pode sua pintura ser imortal? Quando você estiver perecendo, quando você estiver morrendo, tudo o que você criar vai morrer, porque como é possível que da morte algo imortal possa nascer? Então, há pessoas que continuam pensando em filosofia, pensamentos alheios às coisas, sem se preocupar muito com elas. Aconteceu uma vez. Immanuel Kant estava chegando à sua aula. Ele era extremamente pontual. Nunca perdeu um único compromisso. Nunca chegava atrasado. Exatamente no momento certo, ele entrava. E nunca se importou com as suas roupas, sua casa, ou comida, ou qualquer outra coisa. Nunca se preocupava com isso. Nunca se casou.
Apenas um servo já estava bom, porque isso não era problema, e o servo podia fazer a comida e cuidar da casa. Ele nunca precisou de uma esposa ou de alguém que fosse íntimo, um amigo. Não. Um servo era suficiente no que se tratava do mundo das coisas. O servo, na verdade, era o patrão, porque ele ia comprar tudo, cuidava do dinheiro e da casa e de tudo mais. Immanuel Kant viveu como um estranho naquela casa. Dizem que ele nunca olhou para a casa, ele nem sabia quantos quartos a casa tinha, que tipo de mobiliário havia ali. Mesmo se você lhe mostrasse algo que tinha ficado no quarto dele durante 30 anos, ele não seria capaz de reconhecer o objeto. Mas ele estava muito preocupado com pensamentos. Ele vivia no mundo dos pensamentos e muitas histórias são contadas, histórias bonitas, porque um homem que vive no mundo dos pensamentos é sempre distraído no mundo das coisas, porque você não pode viver nos dois mundos. Ele estava indo para a sua aula. A rua estava enlameada e um dos seus sapatos ficou atolado. Então ele o deixou lá. Foi para a aula com um sapato só. Alguém perguntou: "Onde está o seu outro sapato?" Ele disse: "Ficou preso no caminho." Estava chovendo e ele ficou atolado. Mas o homem que havia perguntado disse: "Então, você poderia ter pegado o sapato de volta." Immanuel Kant disse: "Havia uma série de pensamentos em minha mente e eu não gosto de interferir nisso. Se eu tivesse me preocupado com o sapato, o raciocínio teria escapado, e eram pensamentos tão belos. Então, quem se importa se você vem para a aula com um sapato ou dois?" A faculdade inteira riu, mas ele não estava interessado. Uma vez, isto aconteceu. Ele voltou depois do seu passeio à noite. Ele costumava usar uma bengala e estava tão absorto em seus pensamentos que ele fez tudo que fazia todos os dias, mas esqueceu algo. Ele estava tão distraído que colocou a bengala em cima da cama, onde ele costumava deitar. E ele mesmo ficou no canto da sala, onde ele costumava colocar a bengala. Ele ficou um pouco confuso. Depois de 2 horas, o servo percebeu que a luz estava acesa. Então, qual era o problema? Ele olhou pela janela e Immanuel Kant estava em pé com os olhos fechados no canto e a bengala estava dormindo no travesseiro. Um homem que está dormindo muito na mente será distraído no mundo. Filósofos, poetas, homens de letras, pintores, músicos, eles estão todos dormindo ali. E depois há um terceiro sono, monges, aqueles que renunciaram ao mundo, e não só ao mundo, mas também à mente, que vivem meditando há muitos anos e pararam um processo de pensamento. Agora nenhum pensamento se move no seu céu interior. Agora não há mais coisas lá, pois eles não estão preocupados com as coisas, não estão preocupados com os pensamentos. Mas um ego sutil, o eu, agora eles chamam de Atman, a alma, o eu com um E maiúsculo. É o sono, eles estão dormindo lá. Buda diz que o sono tem que ser interrompido nessas 3 camadas. E quando todos esses sonos são interrompidos, ninguém está acordado, apenas o despertar está lá. Ninguém está iluminado, apenas a iluminação está lá. Apenas o fenômeno da consciência sem qualquer centro. Uma pessoa iluminada não pode dizer eu. Mesmo se ela tiver que usar essa palavra, ela nunca diz. Mesmo que ela tenha que usá-la, ela não pode estar se referindo a isso. É apenas uma coisa verbal. Tem que ser seguido por causa da sociedade e do jogo da linguagem. É apenas uma regra da linguagem, do contrário, ela não tem nenhum sentimento de eu. O mundo das coisas desaparece. Então o que acontece? Quando o mundo das coisas desaparece, o seu apego às coisas acaba. Sua obsessão com as coisas acaba. As coisas não desaparecem, pelo contrário. As coisas, pela primeira vez, aparecem como elas são. Então, você não está apegado, obcecado. Então você não as está colorindo com seus próprios desejos.
com suas próprias esperanças e frustrações. Não. Então, o mundo não é uma tela para seus desejos se projetarem nele. Quando o seu desejo não existe mais, o mundo está lá, mas é um mundo totalmente novo. É tão doce, é tão colorido, é tão lindo. Mas a mente ligada às coisas não pode vê-lo, porque os olhos estão fechados pelo apego. Um mundo totalmente novo surge. Quando a mente desaparece, os pensamentos desaparecem. Não é você que se torna alguém sem mente, pelo contrário. Você se torna consciente. Buda usa essas palavras, atenção plena correta, milhões de vezes. Quando a mente desaparece e os pensamentos desaparecem, você se torna consciente. Você faz coisas, você se move, você trabalha, você come, você dorme, mas você está sempre atento. A mente não está lá, mas a atenção está lá. O que é consciência plena? É consciência perfeita. E quando o eu desaparece, o ego, o Atman, o que acontece? Não é que você esteja perdido e nada mais. Não. Pelo contrário, pela primeira vez você é. Mas agora você não está separado da existência. Agora você não é mais uma ilha. Você se tornou todo o continente. Você é uno com a existência. Mas essas são as coisas positivas. Elas não podem ser ditas. Assim, não sem disse. Sim, há um ensinamento que nenhum mestre jamais pregou, porque não pode ser pregado. E esse ensinamento não é a mente, não é Buda, não são as coisas. Esse ensinamento é vazio. Esse ensinamento é um nada absoluto. Quando você não está, de repente toda a existência começa a florescer em você. Todo o êxtase da existência converge para você quando você não está. Quando você não está, toda a existência se sente em êxtase e celebra. Flores se derramam sobre você. Elas não se derramam ainda, porque você é. Elas não vão se derramar enquanto você não se dissolver. Quando você estiver vazio, não existir mais. Quando você for um nada, sunyata, de repente elas vão começar a se derramar. Elas se derramaram em Buda, em Subhuti, em Nansen. Elas podem se derramar em você. Elas estão esperando. Elas estão batendo na porta. Elas estão prontas, no exato instante em que você se torna vazio. Elas começam a se derramar sobre você. Apenas lembre-se, a libertação final não é a sua libertação. A libertação final parte de você. A iluminação não é sua. O mundo dos pensamentos, o mundo do eu, todas essas 3 camadas, abandone. Largue essa trindade. Abandone esse trimurti. Abandone esses 3 rostos. Por quê? Se você está lá, então o um não pode estar. Se vocês são 3, como um pode estar? Deixe que os 3 desapareçam. Deus, o Espírito Santo e o Filho. Brahma, Vishnu, Mahesh, todos os 3 abandone-os. Deixe-os desaparecer. Nenhum permanece. E então, está tudo lá. Quando nada acontece, o todo acontece. Você não é nada. O todo começa a se derramar sobre você. Basta por hoje.